dando prosseguimento ao nosso ciclo de debates. Eleição 2014, Engenharia, o Estado e o País. Nós temos a honra de receber hoje no nosso sindicato o nosso amigo dessa casa, companheiro de luta de muito tempo. Um exemplo de cidadão, um exemplo de pessoa envolvida com as questões da sociedade brasileira, um exemplo de médico, um exemplo de político, um exemplo para nós, nos sindicatos de engenheiros, de uma pessoa que esteve à frente das lutas para a melhor condição de vida do brasileiro, que é o nosso amigo Gilberto Natalini, candidato a governador pelo Partido Verde. É uma honra tê-lo aqui, é uma honra ouvi-lo e a palavra é vossa, Natalini. Eu queria só combinar com os senhores a seguinte questão. O candidato a governador, Gilberto Natalini, fala, depois abre um espaço para um debate conosco. Tá ok? Tudo bem assim? Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar vocês, dar uma boa tarde a todos, a todas, agradecer profundamente os sindicatos de engenheiros de nos convidar para vir aqui, agradecer ao presidente Murilo, agradecer a diretoria, enfim, os engenheiros, funcionários, por nos ter permitido estar aqui. É uma honra para mim. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu já vim a esse sindicato, né? Desde os tempos memoráveis das jornadas democráticas. Eu fui diretor do Sindicato dos Médicos 3 vezes, na época, né? Na década de final da década de 70, começo da década de 80, e a gente tinha uma articulação intersindical e esse sindicato fazia parte com muita posição de firmeza democrática, né? É uma condução muito importante da luta política e da luta corporativa dos engenheiros. Então, presidente, eu fico até emocionado, estar de novo aqui na condição de candidato, né? Uma coisa que, de fato, diferente. Mas, antes de ser candidato e antes de ser partidário, eu sou, na verdade, um amigo dessa casa e falei para o presidente, se a ditadura, porventura, um dia, por azar do povo brasileiro voltar, eu vou me refugiar aqui. Vou pedir asilo aqui no Sindicato dos Engenheiros. Eu queria só, antes de começar, anunciar que está aqui com a gente o Jean Nascimento, que é nosso primeiro suplente de senador. Em pé, senador, faz favor. O Jean Nascimento, que é suplente do Cacá Verá, que esteve aqui com vocês, fez aqui uma preleção aqui com vocês, ficou muito feliz. E também está aqui conosco o Manuel Muruyama, que é empresário da habitação e candidato a deputado estadual pelo Partido Verde, ligado ao ramo da construção, então tem tudo a ver. Bom, eu vou procurar resumir bem a questão da nossa candidatura. Muita gente pergunta, por que você resolveu ser candidato a governo do Estado, né? E, na verdade, uma candidatura majoritária, a gente não decide que a gente é candidato, né? Existe toda uma articulação dentro da organização política que vai criando uma situação da candidatura existir. E, na verdade, o Partido Verde achou que deveria ter candidato, tanto a governo como a presidente da República, e na avaliação das pessoas do Partido Verde, da militância, da história de vida, enfim, do compromisso partidário, do compromisso com a causa ambiental, entre os nomes colocados, o meu nome surgiu. Aí me procuraram, perguntaram se eu aceitava. Na verdade, no começo fiquei um pouco temeroso, porque é uma tarefa gigantesca, né? Vocês imaginem, né? O Estado de São Paulo, o principal estado da federação, enorme, grande, uma potência do ponto de vista do Brasil, e a gente está na disputa, né? Eu fiquei um pouco temeroso, mas depois eu falei, eu tenho condições na minha vida e tenho ideias e postura para aceitar esse desafio. Então, topei ser candidato, conversei com a direção partidária e
Eu falei, eu topo. E começamos desde novembro do ano passado, quando foi a pré-conversa, vamos dizer. Eu fiz uma maratona de visitar em torno de 250 cidades no estado de São Paulo, pessoalmente, uma a uma. E ter contato com mais de 450 municípios, porque cada cidade que você vai, vem o presidente da Câmara, aqui, ali, vem esse, vem aquele e tal, conhecer o candidato, conversar não só do Partido Verde, mas de todos os partidos. O PV, ao contrário do que a imprensa prega, o PV não é um partido nanico. O PV no estado de São Paulo tem 600 diretórios provisórios, das 645 cidades. Tem a terceira bancada da Assembleia, são 8 deputados, elegeu 9, perdeu 1, ficaram 8. E tem, o PV tem cerca de 400 e poucos vereadores, 200 secretários municipais e 85 prefeitos e vice-prefeitos. Ou seja, não é um partido mínimo, é um partido médio. Não é? Um partido médio. Agora, a força do Partido Verde, na verdade, o que move o Partido Verde é um partido que tem poucos recursos financeiros, não tem dinheiro mesmo, não é de brincadeira. Tem o fundo partidário e tem alguns verdes que são empresários, e aqui, ali e tal, que ajudam um pouco, mas diante da potência de estrutura financeira dos grandes partidos, nós realmente aí nós ficamos mesmo com dificuldades, porque os recursos são muito pequenos, e hoje a gente sabe que tudo na organização da vida de qualquer pessoa, o dinheiro é necessário, os recursos são necessários para a construção da estrutura. A estrutura do PV, portanto, não condiz com a grandiosidade dele no Estado. É uma estrutura pequena, a gente tem muita dificuldade, até para viajar, para isso, para aquilo, tem muita dificuldade. Mas a força do Partido Verde são as ideias. Nenhum outro partido tem o ideário que o Partido Verde tem. Não tem. Pode dizer que tem. E é até bom que diga que tem. Nós queremos que todos digam que tem, ponham nos seus programas aquilo que a gente acredita e que a gente prega. Porque se nós fizermos isso, nós estamos sendo vitoriosos, porque estamos colocando na boca dos outros as teses que nós acreditamos. Então a gente torce para que todos os partidos tenham lá nos seus programas de governo as teses que nós defendemos. Mas muitos partidos colocam as teses porque sabem que são teses hoje muito simpáticas, né? Muito simpáticas. A questão ambiental, presidente, nós tivemos acesso a uma pesquisa que 92% dos paulistas se dizem preocupados e querem alguma questão na área ambiental. 92% dos paulistas. 51% dos paulistas dizem que estariam dispostos a fazer alguma coisa na questão ambiental. Então já caiu pela metade, né? 51% se dispõe a fazer. E 26% já fizeram alguma coisa prática. Né? Não só de e tal, reclamar e tal, mas de fazer mesmo. Mudança de hábito, alguma medida prática e tal. Então nós achamos que aí tem uma porta enorme para que essa questão da sustentabilidade, a gente usa esse termo no meio do povo e sempre usa e explica o que é. Aqui eu não vou precisar explicar muito, porque eu estou entre pessoas que já têm um nível de conhecimento, um nível de cultura, que já manjam um pouco quando fala essa palavra do que se trata, né? Mas essa questão da construção de um novo paradigma de vida, individualmente para cada um de nós e um novo paradigma de vida para a sociedade como um todo. Ela não é uma coisa da cabeça de um ecochato, né? Um ecochato de cabelo branco. Não é. Ou de cabelo... Como é que chama esse cabelo, Jean, que você usa? Rastafari. Não é uma coisa da cabeça de um ecochato, é uma necessidade imperiosa de sobrevivência da raça humana. Parece uma coisa messiânica e tal. Mas nós estamos vendo ao redor do mundo o que está acontecendo. Nós estamos vendo ao redor do mundo as consequências cada dia mais drásticas, mais violentas das mudanças do clima. Nós temos hoje uma migração de exilados climáticos da África para outros cantos, que hoje já é considerada de fato
uma coisa demograficamente, sociologicamente significativa. Porque existe uma situação de alternâncias de fenômenos de chuva extrema, violentíssima, destruidora pelo mundo afora, alternando com a questão das estiagens prolongadas e devastadoras. Não é? Nós estamos vivendo uma aqui no estado de São Paulo. Não é? Se não chover bem no final do ano, nós teremos falta d'água até muitas vezes para beber. Nós vamos ter que guerrear pela água. Essa é a previsão. E pelos estudos científicos que nós estamos vendo, a coisa não está muito boa para o nosso lado. Parece que as chuvas não virão na necessidade, nos lugares corretos que vão encher os reservatórios para a gente ter mais tranquilidade. Então nós estamos vivendo isso aqui, só não vê quem não quer. Não é? Existem também cálculos científicos que dizem que nós estamos extraindo uma quantidade muito maior de recursos naturais do planeta do que o planeta pode oferecer. Cada ano que passa, a gente vai extraindo mais e mais e mais de uma forma indiscriminada, de uma forma pouco inteligente, de uma forma predatória, não só minério, como madeira, como extração de peixe e uma série de outras questões que vão diminuindo a capacidade de reação, de se refazer do planeta. Né? Então, essa é uma segunda questão. A questão do combustível, está provado por A mais B, existem alguns ainda céticos, está provado por A mais B que a queima do combustível fóssil é a causa da emissão dos gases de efeito estufa e isso está alterando o clima do planeta. Então, a busca por uma energia limpa, a busca por tecnologia, uma energia limpa e barata, é o grande desafio desse século. Eu acho que a gente tem na nossa vida aqui dentro da comunidade humana, nós temos dois desafios. Um é manter e proteger o fornecimento de água potável para 7 bilhões, daqui a pouco 9 bilhões de pessoas, e outra é para a gente segurar o máximo possível e conseguir produzir energia, que ninguém vive sem energia. Está aqui energia, está ali, está aqui, está todo canto, está ali, aquele que está falando no celular, energia está em todo canto. Ou seja, já aproveitei e dei uma abordoadinha ali no celular, nós precisamos de ter uma forma de energia. Os países mais desenvolvidos, e os senhores sabem, porque os senhores conhecem, porque está no sangue do engenheiro participar disso, os países mais desenvolvidos estão apostando em tecnologias, não é, de energia solar e outros tipos de tecnologias que vão, na verdade, capitanear o mundo. O combustível fóssil está fadado, em um prazo muito mais rápido que a gente imagina, a ser encostado, a ser aposentado. Só nós brasileiros é que muitas vezes não entendemos isso, o governo, né, brasileiro. Então, e esse quadro todo, eu não vou... Fora a questão da biodiversidade, né, que é uma questão gravíssima, né, os Estados Unidos estão importando abelha. Todo ano importa abelha. A abelha dura um ano e são dizimadas pelos agrotóxicos. Aí eles vão para a África buscar mais abelha. Daqui a pouco não tem mais abelha lá. Certo? Por quê? Porque o agrotóxico está fazendo um extermínio de determinadas formas de vida que as abelhas estão no centro. Só que as abelhas são as polinizadoras de 70% da produção agrícola de comida. Não preciso falar mais nada. Tá certo? E nós não temos ainda uma tecnologia para polinizar que não seja a abelhinha posando aqui, posando ali, posando lá. Ainda não inventaram uma abelha daquele, tipo assim, um besourinho de metal que vai fazer esse serviço. Então, por enquanto, é a abelha de verdade, e nós estamos exterminando. Além disso, nós estamos vivendo, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, uma epidemia de câncer de mama. Uma epidemia. O que aparece de câncer de mama e câncer de próstata. Esses dois tipos de tumores estão em fase que a gente pode chamar de epidemia. A cada 6 homens, quase que com certeza desenvolverá um câncer de próstata. Certo? Quase que com certeza desenvolverá, com certeza, um câncer de próstata. Então, os homens aqui que se cuidem, põe a barba do molho, não vão fugir do urologista, porque vão precisar se prevenir.
Vai com medo, com vergonha, põe uma peruca, uma roupa diferente, mas vai lá fazer o exame que é preciso fazer, tá certo? Não é isso? Porque, não, é verdade, precisa ser feito. Estou brincando, mas é verdade. Tem alguns que repetem aqui 3 vezes no mesmo dia. É. Aí já diria que é um pouco de exagero, talvez um certo desvirtuamento da questão médica. Mas tudo bem, a gente respeita também. Então, veja só, eu não conheço nenhum urologista de dedo pequeno, viu? Então vejam só, eu estou falando para vocês. O problema do agrotóxico é gravíssimo, certo? Porque está provado, por exemplo, no câncer de mama, que o agrotóxico é uma das etiologias do câncer de mama. É um dos responsáveis. Sabe qual é o outro responsável que está no topo? Além, obviamente, do tabaco, o álcool também tem relação, a poluição do ar. A poluição do ar e o câncer de mama e o câncer de próstata. Já tem ligação, causa e efeito, que a ciência está provando. Então, a limpeza do ar não é só um problema dos particulados de enxofre que nós temos que tirar do ar por conta das doenças cardiopulmonares, por conta do infarto de miocárdio, mas também como produtor de tumores. Dentro desse quadro que eu passei para vocês, que é uma coisa muito resumida, eu não vou ocupar muito tempo aqui também para não cansar vocês, dentro desse quadro ambiental, que eu chamaria, sem medo de errar, se não houver uma correção de rumo, devastador, que nós estamos vivendo, certo? Nós temos aí o PV, o Partido Verde. Né? O que o Partido Verde, na verdade, propõe no centro da sua política? O Partido Verde propõe que a gente deva discutir, deva buscar e deva praticar uma nova forma de desenvolvimento. Uma forma de desenvolvimento econômico. O Partido Verde, ao contrário do que se diz, não é contra o lucro, não é contra o salário, não é contra o emprego, não é contra a renda, não é contra a obra, de jeito nenhum. Pelo contrário. Nós queremos que a humanidade progrida. Né? O desenvolvimento econômico é uma questão muito colocada dentro das nossas propostas. O Partido Verde é favorável ao desenvolvimento social, pleno. Nós somos a favor da extinção da miséria, não é da diminuição da miséria. Extinção da miséria é a diminuição da pobreza. Nós somos a favor da justiça social. Aí tem uma vírgula do tamanho dessa mesa aqui. Com respeito à natureza e com respeito à vida humana e à vida dos outros seres que formam conosco a biodiversidade. Tem muita gente que fala, isso é impossível, isso é conversa de poeta. E eu digo para vocês, isso é possível. Desde que a gente use a inteligência que Deus nos deu. E desde que a gente mude hábitos de vida. E desde que a gente mude a forma de produzir. A forma da indústria, do setor industrial produzir, do agronegócio produzir, tá certo? A forma da gente lidar com a questão social. É possível, sim, nós fazermos toda a humanidade progredir e de forma que a natureza não seja tão agredida. O que acontece é que hoje, né, o desenvolvimento. Agora, cada vez mais está caindo a ficha e muita gente, por conta própria, muitas vezes nem por conta do governo, por conta própria, muito industrial está na sua forma de produzir, ele mesmo está buscando maneiras de poluir menos, certo? Está buscando compensações, não é? Na Europa isso é muito comum, nos Estados Unidos cada vez mais, né? Aqui é bastante difícil. Eu sou membro do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp. O presidente da Fiesp é candidato a governo. Né? Eu vejo lá a resistência, muitas vezes, que existe de um importante setor da indústria a essa modernidade ambiental. Embora tenham muitos diretores lá, muitos conselheiros lá, que já se imbuíram disso, e eles próprios fazem o debate interno. Né? O presidente do conselho lá, é o Walter Lazzarini, é uma pessoa de ponta de lança. É um ambientalista, um homem digno, sério, que procura conciliar esses interesses. Né? Na questão social, por exemplo, eu disse para o dirigente do MTST, eu disse para ele, eu não sou contra a luta de vocês, eu não sou contra vocês usarem determinado tipo de pressão
Né? Quebra-quebra eu sou contra, que fizeram aqui na Câmara. Isso aí é ridículo. Na democracia não cabe isso. Não cabe isso. Isso é coisa de maluco. Chegar e quebrar um próprio público, ou mesmo um privado. Eu sou contra isso. Agora, a pressão forte, a pressão democrática, para conseguir habitação, eu sou favorável. O que eu não sou favorável é devastar uma área na beira da represa, como eles fizeram lá naquela ocupação do Nova Palestina. Então, existem maneiras de você prover as pessoas de casa própria, né, melhorar a vida do pobre, arranjar um local para ele morar digno, sem precisar devastar o manancial. A caixa d'água de 4 milhões de vidas que a represa do Guarapiranga é. Então, essa política social vesga, que falou para eles virem à Câmara, subiu no caminhão deles, né, discursou e falou, se vão à Câmara, se os vereadores aprovarem a mudança do zoneamento, eu faço o conjunto habitacional. Isso, para mim, é uma política social torta. Porque quando as coisas do clima acontecem, quando Petrópolis derreteu e Teresópolis derreteu em água, os 2.000 que morreram eram todos pobres. Pouquíssimos ricos morreram ali. Entendeu? Então, os pobres são os primeiros a pagar o pato. Na falta d'água que está aí, na crise hídrica que está aí, que é uma outra consequência também do problema climático acontecendo e da miopia do governo não acreditando que essa coisa exista. Ah, isso aí é papo de... Entendeu? Então não correu atrás das medidas, né? E as medidas nós sabemos quais são, as medidas para enfrentar uma crise dessa, não tem milagre. Não é? Se você observar bem, é você fazer as obras de captação, correr para fazer, aumentar os reservatórios, combater com toda a força como é que fala? O desperdício de água na rede, a perda de água na rede, 30% no estado de São Paulo e quase 60% no Brasil. Joga água tratada fora por buraco na rede. É uma coisa criminosa, é coisa de quem não entende que a água é um bem, é o ouro líquido do século XXI. E então você tem que aumentar a captação dos reservatórios, combater as perdas, você tem que cuidar dos cursos d'água, cuidar dos rios, dos córregos, das nascentes, como se fossem gente da sua família. Não é? Como que você cuida? Metade do esgoto de São Paulo ainda é jogado in natura dos córregos, metade. Já avançou bastante, nós não vamos dizer que não avançou, mas um programa, isso tem que ser uma prioridade máxima de governo, para preservar o curso d'água limpo. Então isso é uma prioridade de governo, tem que ser coisa muito, tá lá no topo da questão. E ao mesmo, então, cuidados, replantar mata ciliar, é preciso fazer isso, porque ela cuidar da degradação das margens, quer dizer, fazer todo o possível para impedir a ocupação, ao invés de estimular as pessoas a irem lá ocupar, como foi feito aqui, aqui na cidade. Né? E por último, e também que eu acho que é muito eficiente, porque na região metropolitana, segundo os dados que eu recebi, 85% do consumo de água é dentro da casa das pessoas. Então você precisa convencer as pessoas a diminuir o gasto na torneira. Isso é um diálogo do governo, do governador com o cidadão. O governador tem que falar, cara, a água vai acabar, eu estou falando para você, eu não faço água do céu, não trago água do céu. Quem traz é São Pedro, é Deus, mas a gente dialoga até certo ponto, ele tem as vontades dele. Então, você trata de fechar a tua torneira. Não só com punição é necessária para os renitentes, né? Mas aquilo que foi feito em 2001, pelo governo, na época era o Fernando Henrique, com a questão da energia, que deu certo, nós superamos a crise, aquilo tem que ser feito agora permanentemente. Porque essa estiagem que tem agora, a gente não sabe quando é que ela termina e quando que ela volta. Então, eu estou colocando essas questões, presidente, e vou caminhando para o final, porque é dessa maneira que nós, do Partido Verde, vamos levar a nossa mensagem. Quer dizer, a presença do Partido Verde na eleição só enriquece a eleição. Porque nós vamos tratar de um tema que os outros tratam muito pouco, tratam nos cantos de linha. Nós vamos tratar como questão central. Prioridade de transporte público do Partido Verde, trem. Se o Partido Verde tivesse, como a Prefeitura de São Paulo, jamais investiria 6 bilhões de reais para fazer linha de ônibus, coisa de ônibus. É importante o ônibus, sim, mas se você fizer 2 linhas de metrô,
certo? Você pode eliminar uma quantidade enorme de veículos de tipo, mesmo ônibus, tá certo? Então, prioridade máxima nossa, trem, metrô, VLT, monotrilho, por que não? Muita gente critica, mas tem seu lugar. Trem entre as cidades e dentro das cidades. Eu pergunto para os senhores e para a senhora, por que ainda até hoje, no estado mais desenvolvido do Brasil, não tem uma linha férrea que ligue São Paulo ao Vale do Paraíba? Não tem uma linha férrea boa, de qualidade, que ligue São Paulo à região de Campinas. Não tem uma linha férrea que ligue São Paulo a Sorocaba. Mesmo a Santos. Por que não tem? Eu não tenho resposta. Ah, não tem dinheiro. Poxa, dinheiro a gente dá um jeito. Né? Dinheiro a gente dá um jeito. Não tem por quê? Porque não é, na verdade, uma prioridade. O automóvel tomou conta da vida das pessoas, tomou conta da política. As indústrias automobilísticas, elas pensam que se elas mudarem na produção, diminuírem a coisa, o mundo vai acabar. Não vai. Nós não somos inimigos do automóvel, o Partido Verde não é inimigo do automóvel, mas nós achamos que nós não podemos também ser escravos do automóvel. O automóvel tem seu lugar na nossa vida. Né? Hoje não dá para falar em transporte de qualidade numa cidade como a nossa, região metropolitana como a nossa, se não for transporte sobre trilho. Então, isso é que a gente defende. É tese de defesa do partido. Então, eu vou dizer para vocês, para encerrar, na questão administrativa, nós pretendemos diminuir de 24 para 16 secretarias. Pode xingar se quiser ou pode elogiar. De 24 para 16, não quero nem saber. E nós podemos dizer até quais são. Nós já temos o estudo. Alguém elogiou você, Ivan? Não lembro quem foi. O Ivan ajudou e o Marcelo também ajudaram a gente fazer o estudo do enxugamento. E os cargos de confiança, também doa quem doer. Baixar de 15 mil para 10 mil, de cara. Nós temos o estudo, é possível fazer isso. Tem muito penduricário de nomeação de parlamentar. E nós não temos dinheiro para gastar com penduricalho. O dinheiro tem que ser gasto onde deve ser gasto. Em infraestrutura, tá certo? Infraestrutura é fundamental, em saúde. Na saúde, proposta em 2 palavras, né? Minha área eu podia falar muito, não quero de jeito nenhum cansar vocês. Na saúde, nossa ideia é aumentar o tesouro do Estado, o dinheiro do tesouro, de 12% para 15%, para a saúde, das receitas líquidas, de 12 para 15%. Isso dá em 4 anos. Isso dá em 4 anos 5,6 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca. Esses 5,6 bilhões de reais nós íamos jogar em qualquer coisa. Nós íamos chamar os prefeitos e dizer, ó, o governo do Estado quer aumentar de 37% para 60% a cobertura de PSF, Programa de Saúde da Família, no Estado. Então, se o senhor quiser caminhar conosco, nós vamos fazer um por mês para o senhor, certo? Desde que o senhor tenha a equipe contratada e funcionando. E vamos cobrar. Porque não adianta você dar o dinheiro e não fazer a gestão, que o dinheiro pode chegar lá na ponta e ir para outro canto. Então, vamos cobrar. E aumentar para 60% a cobertura de PSF. Quem conhece o Programa de Saúde da Família, como eu conheço, eu fui um dos fundadores, sabe que onde ele funciona, a satisfação do usuário é 92%, 94%. Onde está o médico, a enfermeira, o auxiliar e os agentes, ele resolve 70% a 80% dos agravos da saúde ali, na unidade de saúde. E 20% você tem que encaminhar. Bem treinadinhos, por exemplo, nós pretendemos fazer um polo de capacitação com a Faculdade de Saúde Pública e as faculdades de Medicina, um polo de capacitação para quê? Para formar depois que o sujeito forma, dá toda a formação para os médicos generalistas. Ao invés de buscar em Cuba, nós queremos formar os nossos. Em vez de buscar médico lá, pagar 10 e o governo de Cuba ficar com 8 e o coitado ficar com 2. Isso, para mim, é fora de cogitação. Então, formar aqui no Brasil. Eu estou falando da saúde. Era isso que a gente queria, então, em rápidas palavras. Vou abrir para perguntas, senão só eu falo e vocês ficam ouvindo. Tá, muito obrigado. Muito boa fala. A palavra está aberta. O Flávio quer ser o primeiro a falar, por favor. Boa tarde, candidato. Boa tarde também especial ao nosso suplente senador Jean. A chapa mais democrática ao Senado. Um negro, um louro e um índio, né? É bem interessante essa chapa.
Gilberto, eu queria fazer duas colocações rápidas. Primeiro, o Partido Verde, no meu entender, é o partido de maior permeabilidade do mundo. Qualquer país do mundo existe os ambientalistas, porque a questão ambientalista está aí no dia a dia, né? Tem um perfil muito semelhante ao nosso sindicato. Nós somos o sindicato mais forte do Brasil, dos mais fortes do mundo, porque onde você for tem engenheiro. Para não ter a maior concentração como o metal, mas nós estamos presentes em todos os segmentos, como vocês estão presentes. Eu vou fazer a primeira colocação minha. É interessante você ter uma colocação, pergunta. É você ter uma política ambiental, mas eu não vi até hoje, no discurso do Partido Verde, a necessidade de implementação já de uma política de controle de natalidade. Porque uma coisa também que está assolando a nossa sociedade é o crescimento desenfreado da nossa população. Eu tenho um filho só, eu fiquei com medo. Porque a cada 5 que nasce, um é chinês. Eu não vou correr esse risco. Já tive um que não saiu. Né? Mas não vou correr, é 20% diminuir a tituleiro esperto, né? Então essa seria a primeira colocação. Porque o Partido Verde não toma ponta na discussão do controle populacional. Já estamos na hora. O Brasil já está exacerbando também. E tudo que o discurso que você faz, você vai ver que agrotóxico, carro, por que o rico pode ter uma BMW e o pobre tem que ter uma BMW, uma Brasília muito velha? Então, o direito, a sociedade hoje, ela está consumista, né? Então, tem que extrair, tem que produzir. Então, o controle populacional, para mim, é uma coisa importante, não está presente no discurso do PV. E a segunda colocação que eu queria que você fizesse é sobre automóveis que você falou, porque aqui na cidade de São Paulo nós tivemos ano passado uma arrecadação exacerbada na parte de multa. Chegamos a 1,3 bilhão de multa, com quase 8 milhões de veículos multados, mais IPVA, quer dizer, a arrecadação, não só da venda de automóvel, mas dos impostos que o automóvel soma na formação do PIB, tanto urbano como estadual, é fundamental. A política de arrecadação é fundamental. Como é que se controla esse tipo de formador de PIB de um estado, de um município? Boa noite a todos. Murilo, nós vimos agora uma plataforma que eu classifico, Nataline, extraordinária. Você está de parabéns, não é? O Natalino, eu conheço ele há 30 anos, não é? Ele é um guerreiro, é uma pessoa assim que de coragem, e foi convidado e é nosso conselheiro, não é, aqui na CNTU, não é, e tem colaborado. Então, Natalina, eu vejo que você está com uma plataforma extremamente avançada, não é? Eu acho que a contribuição que você pode dar ao debate é o tal do sal da feijoada, não é? Aquela coisa decisiva que faz a diferença, uma coisa pequenininha, mas faz uma diferença. Eu acho que você tem condições de politizar e de ser um protagonista nessas eleições. Duas observações que eu queria te ouvir. A primeira é que eu acho que era necessário a gente ter uma política para a região metropolitana, né, das 3 cidades, aí, dos três conglomerados, né, Campinas, São Paulo e Baixada Santista, no sentido de podermos lutar, que o Estado de São Paulo lute para aprovar no Congresso a PEC sobre a região metropolitana ganhar um status de ente federado. Ou seja, que a gente tenha o Distrito Federal, município, Estado, União e região metropolitana. Porque você está de carro, você vai até Osasco, o que difere é a mesma rua. Você pega a Corifeu, daqui a pouco você já está em Osasco. Só que acontece o seguinte, os ônibus não têm bilhete único. Então, nós precisamos ter um dos meus objetivos, Nataline, eu acho que a gente podia fazer junto, é uma hora juntar
os 39 prefeitos e botar no Pacaembu, bem no centro do gramado, para eles tirarem foto. Nós não temos foto dos 39 prefeitos da Grande São Paulo. Então a gente não conhece a identidade, né? Então isso eu acho que no teu discurso cabe super bem, e eu não sei se você obviamente concorda, né? Queria te ouvir sobre isso. A segunda questão, eu achei que você esqueceu uma coisa que você tem trabalhado, que é a questão da produção limpa. Então acho que é muito importante no debate você apontar a necessidade dessa nova revolução no processo produtivo. Eu acho que você tem muita munição aí boa. Obrigado. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Boa noite, nobre vereador. Meu nome é Denise, sou funcionária pública aqui da Prefeitura de São Paulo. Trabalho engenheira, mas não é por isso que a minha pergunta não é nesse sentido. É na questão da política mesmo do governo do Estado para o manejo de águas pluviais, né? O senhor participou ativamente da aprovação dos projetos lá do Córrego Cordeiro, né, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, o licenciamento ambiental, quer dizer, é uma obra muito importante para aquela região. O senhor pessoalmente abraçou a causa e participou. E o que acontece? O município de São Paulo hoje está sem recursos, é o que nos dizem, né? Sem recursos do Tesouro para investimentos. E essa obra é muito importante para aquela região, principalmente porque resolve um problema do dreno do Brooklyn, que é um problema recorrente lá, e também tira a água da casa das pessoas lá perto do Parque do Nabuco, né, que é uma inundação total. Essa obra não consegue ser desenvolvida, ela está contratada, licenciada, o que é difícil em São Paulo, está tudo licenciado, e não consegue se desenvolver por falta de recursos, né? Fala-se muito dos recursos do governo federal, mas o município não está tendo condição de aportar contrapartida também. E a nossa lei orgânica do município, na parte de manejo de águas pluviais, ela chama a Constituição do Estado, né? No capítulo do manejo, se não me engano, artigo 25 da Constituição Estadual, e lá o Estado chama para ele a responsabilidade sobre o manejo de águas pluviais, e porque as águas não são mais municipais, isso pela Constituição Federal já não existe mais córrego municipal, nem água municipal, ou é estadual ou é federal, e o Estado tem o plano de macrodrenagem da bacia do Alto Tietê, e São Paulo está inteirinho inserido nele. E o que acontece? A Constituição do Estado diz que a gestão da água, então, do município de São Paulo se submete a esse plano da macrodrenagem, e há a possibilidade do Estado, por meio de convênios, né, canalizar recursos para o município com os recursos de outorgas que o DAE dá para os particulares que exploram a água, indústrias e outras finalidades. Então, seria muito importante, até para esse problema das águas, né, e da limpeza dos córregos e da retirada dos efluentes de esgoto, que o Estado pudesse ter no seu plano de governo uma ação voltada com a parceria com o município, outros também, mas São Paulo é um município que precisa, então, até para viabilizar essas ações conjuntas, né, o que é uma necessidade real. É isso. Bom, o controle da natalidade que você perguntou, muita gente pergunta para mim nos debates, o PV é a favor ou contra o aborto? O PV é a favor ou contra o aborto? É a pergunta, eu fui na Record, perguntaram isso, eu fui no Estadão, perguntaram isso, eu fui lá em Franca, perguntaram isso, numa rede de comunicações lá de Franca. E, na verdade, a minha resposta é o seguinte, eu sou a favor da vida, eu sou médico, e o médico ele tem um compromisso em fazer as pessoas viverem. Eu sou a favor da vida. Agora, nós temos que entender
que um governo, ele tem, isso está no programa de governo do Eduardo Jorge e remete ao nosso programa, né? É função do governo criar uma política pública de planejamento familiar de verdade, não de boca, de verdade, quer dizer, acompanhar o casal, assim como a gente tenta na saúde pública, acompanhar o hipertenso, acompanhar o diabético, acompanhar o doente crônico, para evitar as intercorrências, diminuir as internações hospitalares, você tem que acompanhar o casal, isso faz no território, através da unidade básica. Não é feito hoje, tá? Hoje é feito assim, a pessoa vai lá e pega a pílula. Planejamento familiar não é isso. Planejamento familiar é discutir com a mulher, discutir com o casal, a questão de número de filhos e tal, e dar as opções, o cardápio que existe do casal planejar a sua família. Eu sou favorável a isso. Se a gente chegar lá, eu tenho muita verve na área da saúde, porque eu faço isso há 40 e tantos anos, desde o primeiro ano da Escola Paulista. Eu fui secretário de saúde em 2 municípios e fui presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde do Brasil. 5.561 municípios que são representados no SUS por esse conselho. O SUS é tripartite, é federal, estadual, municipal. Quem representa o município... Então, saúde eu manjo um pouco, né? Além do dia a dia da minha vida. Então, planejamento familiar não é controle da natalidade que a gente chama. A gente chama de planejamento familiar, por quê? Porque o controle da natalidade dá a ideia de que você vai obrigar o casal a não ter filho. Então, isso a gente não quer, porque ninguém vai mandar na vida, nós não queremos mandar na vida daquele homem, daquela mulher. Então, mas o planejamento familiar, você educa a pessoa, e as pessoas hoje cada vez estão querendo mais... planejar para ter menos filho. A natalidade vem caindo, precisa cair mais ainda. Então, isso está no programa do PV. E outra questão que está no programa do PV é a educação sexual. Nós temos uma experiência aqui com a doutora Albertina Duarte, que é minha amiga, inclusive minha eleitora, que é aquela médica que faz a questão da sexualidade dos adolescentes, né? Ela conseguiu, com toda dificuldade, até contra-hegemônica, ela chorava comigo, porque ela não tinha amparo na máquina da Secretaria de Estado da Saúde para fazer o trabalho dela. Ela era uma bandeirinha que corria, ela conseguiu diminuir, derrubar em 32% a gravidez na adolescência. Se nós chamarmos saúde, educação, os órgãos da área de Estado, que tem peso, tem força, e levarmos um processo de educação sexual bem feito, não para perverter a juventude, para fazer aquelas cartilhas indecentes que a gente vê, mas fazer de acordo com que a criança, como eu eduquei meus filhos, e muitos de vocês devem ter educado seus filhos, conversando naturalmente num nível de compreensão e dando cada informação no seu devido momento. Você cria na criança uma consciência que ela vai, ela própria, prevenir, não só doença sexualmente transmissível, como a própria gravidez indesejada precoce. Então, isso está no programa. Agora, quanto à questão do aborto, eu vou repetir, eu sou a favor da vida, mas eu sou contra criminalizar 1 milhão de mulheres que no Brasil fazem aborto todo ano. Todo ano. Essas mulheres não são criminosas. Certo? Criminosa é a situação que permite que a mulher chegue num ponto desse. Então eu sou contra criminalizar essas mulheres. É a postura que a gente tem. O Allen pergunta sobre a região metropolitana. Eu gostaria muito de ter a sua ajuda. E ajuda aqui a expertise de vocês. Eu gostaria muito que vocês nos ajudassem a aprofundar essa questão. Nós estamos propondo a descentralização do poder do Estado. Hoje, para contratar um pedreiro, muitas vezes passa pela assinatura do governador. Não precisa. Tem 15 regiões metropolitanas, regiões administrativas no Estado. Nós estamos propondo aumentar isso, fazer, se possível, por bacia hidrográfica. Estamos estudando isso, fazer por bacia hidrográfica. E a região metropolitana, a gente tem todo o interesse em empoderar, criar uma autoridade metropolitana, tá certo? Não tem nenhum problema. Poder, você não ganha segurando na mão o talão de cheque ou segurando na mão a caneta e tal. Poder você ganha com liderança. Se você for líder, você descentraliza, as pessoas vão te respeitar mais do que você ficar lá contratando 1 a 1 na tua mesa.
Eu já recebi telefonema de governador, não vou dizer qual foi, mas eu recebi telefonema de governador que me acordou 1h30 da manhã para me comunicar que aquele pedido meu de R$37 mil para a entidade espírita lá do Capão Redondo e tal, ele tinha acabado de assinar. O danado me ligou, me acordou, quase que eu xinguei. Me acordou para dizer, ó, R$37 mil passou na mão do cara, e o cara me ligou para dizer, olha, aquele pedido lá e tal, quer dizer... Esse tipo de política, para mim, isso aqui nem o Getúlio Vargas gostava de fazer. Então, a gente não quer fazer isso, nós queremos que as coisas fluam. Tal. Então, a tua proposta, se você puder ajudar, viu, presidente? Produção mais limpa, eu falei aqui, eu não disse o nome, mas eu disse aqui, falei bastante sobre a indústria, né? Eu fui visitar a MWM, os senhores conhecem a MWM. A MWM usa toda a água no processo produtivo, e no final eles têm um aquário com os peixes, e a água que sai para ir jogada no rio passa pelo aquário. Se os peixes estiverem saudáveis, vai numa boa. Se tiver algum problema com algum peixe, se tiver alguma diarreiazinha no peixe, opa, acende o sinal. E então, isso é produção limpa, que eles estão devolvendo uma água absolutamente saudável para a coisa. Então, eu conheço muitos exemplos desse tipo em empresas, né, de reuso de água, de economia de energia, de chão de fábrica limpo, uma coisa bem feita, de busca de energia. Eu conheço. Agora, é claro que eu acho, sinceramente, que existe uma omissão dos governos a respeito disso. Quem discute isso? A CETESB. Certo? Esses dias, o professor Gério soltou uma pesquisa, que eu não sei se foi exagerado ou não, dizendo que voltou a aumentar os poluentes industriais jogados nos córregos. Eu fui lá na Fundação Getúlio Vargas, ele apresentou a pesquisa. Foi muito contestado, mas eu acho sinceramente que a gente tem que trabalhar junto ao empresariado. A Fiesp jamais poderia ser contra a aplicação da Lei das Mudanças do Clima, como ela tem postado-se contra. Por quê? Porque a Lei das Mudanças do Clima exige do empresariado determinado tipo de adaptação, de postura, que muitas vezes vai custar a ele algum investimento ou alguma dor de cabeça para se adaptar. Então a gente tem que conversar com o empresariado, não vamos impor nada para ninguém. Eu participei de várias negociações da questão da logística reversa, que é outro problema que nós, quer dizer, ninguém faz, poxa. É passo de tartaruga, será que é tão difícil assim a gente separar o lixo e reaproveitar? Eu fui na central de triagem que a prefeitura pôs ali. Agora, que a Loga toma conta, né, como chama ali na Ponte Pequena, eu fui lá ver. É uma máquina francesa que separa o lixo sozinha. Separa lá, não sei se vocês deveriam ter, não sei se o senhor conhece lá, mas era bom conhecer. Separa 250 toneladas de lixo por dia, a máquina. Então, qual é a dificuldade do governo do Estado ter uma linha de financiamento e pôr essa máquina em regiões estratégicas para os municípios usarem? Em vez de jogar o lixo no aterro ou jogar no lixão, isso é produção mais limpa. A logística reversa nossa está atrasada, é uma vergonha, né? Nós não sabemos tratar o lixo. Não tem educação ambiental. Então, essas coisas todas é produção mais limpa. É uma forma de você fazer o recurso natural, a manufatura do recurso natural, quer dizer, o processamento, o material ir para a loja, você comprar, usar e depois você descartar aquilo que você não usou. Esse processo da produção, esse processo econômico e social, o governo tem que estar dentro dele. E é muito tímida a ação do governo, é tímida. É tímida, vai assim como se fosse envergonhado. Tanto em nível federal, quer dizer, na verdade, a ficha dos nossos governantes para a questão ambiental, para a sustentabilidade, não caiu, está pelo meio. E o Partido Verde quer enfiar essa ficha para dentro da cachola de todo mundo, numa boa, conversando. Por último, o manejo das águas, que você falou. Nós temos uma experiência muito boa em São Paulo, você deve conhecer, você é sabespiano, é assim que fala, né? Sabespiano com muita honra. Nós fizemos com o Eduardo Jorge, que criou a ideia. O Eduardo Jorge, que foi o melhor secretário de meio ambiente que São Paulo já teve, do Partido Verde, candidato a presidente. Se quiserem ver o Brasil progredir ambientalmente, votem no Eduardo Jorge, número 43, tá? Porque o Eduardo Jorge é uma pessoa que fez em São Paulo um trabalho muito legal de meio ambiente. A cidade avançou. Tinha 36 parques, passou para 90 e poucos. Que pegou a inspeção, criou a ecofrota,
aprovou a lei de mudanças do clima, plantou 1.700.000 árvores em 7 anos. Nunca teve isso na cidade de São Paulo. Ele bolou, não foi sozinho, a gente ajudou, mas também o Estado tinha o Serra no governo, e o Serra deu uma certa aval, sentaram-se e bolaram o programa Córrego Limpo. Aquele projeto lá do Córrego Cordeiro, que eu não queria morrer sem ver aquilo feito, aquilo é uma joia da coroa, porque pega da nascente em Diadema até o dreno e transforma o córrego numa coisa... O projeto Córrego Limpo, na minha opinião, é o que tem mais avançado no manejo de cursos d'água dentro de uma cidade, né? E o problema do plano de macrodrenagem da região metropolitana que você falou, eu acho que... Agora, eu tenho uma visão, não sei se os engenheiros vão querer me dar algum cascudo, né? Mas eu tenho uma visão hoje de que você prender as águas do rio ou do córrego em canalizações, ou fazer muita galeria e tal, não é a solução mais moderna. A solução mais moderna é parque linear, é permeabilização do solo, são obras permeáveis que você consegue. Por exemplo, vocês já viram em São Paulo as calçadas intertravadas, não é? Muita gente mete o pau, mas tem aquela outra que já foi uma decorrência das intertravadas, que são as calçadas permeáveis. Tem a faixa de rolamento no meio e do lado tem aquela faixa de ajardinamento. Aquilo foi o projeto Passeio Livre que nós criamos aqui na Câmara. Entendeu? Criamos aqui na Câmara o projeto Passeio Livre em 2004. O Walter Feldman virou secretário de coordenação de subprefeitura em 2005, falou, vamos fazer. Tinha 60 milhões, hoje tem quase 1.000 quilômetros de calçadas reformadas, permeáveis e acessíveis na cidade de São Paulo. Permeáveis. Então, essa palavra de permeabilidade do solo urbano, na minha opinião, é uma coisa importante para você, na minha visão. Agora, é claro que tem que ter galeria, tem que ampliar as galerias, tem que captar águas em lugar que você precisa captar e tudo mais. Nós estamos aí para discutir, para aprofundar, e eu tenho uma preocupação enorme com essa questão, desde como sou vereador aqui. Se nós estivermos no governo, vai ter um poder maior, uma força maior, mais dinheiro, a gente pode muito bem botar isso para andar. Era isso. Nós vimos que o Gilberto Natalini, governador Gilberto Natalini, é preparado. Acho que o discurso, como disse Allen, todos vocês, é um discurso que vem ao encontro daquilo que o engenheiro pensa. Hoje o engenheiro faz um projeto, sem dúvida, pensando na sustentabilidade, pensando na qualidade de vida, pensando, sem dúvida, no meio ambiente. Então eu acho que o PV, como disse também o Flávio, é um partido que é um partido mundial. Hoje todos os países, os maiores partidos são os partidos que veem a sustentabilidade, veem o verde e enxergam a vida como a nossa maior causa, e não o concreto, e nem nós, engenheiros, pensamos assim. Parabéns, foi muito delicado da sua parte vir aqui, é uma honra para nós tê-lo aqui conosco. Nós temos um kit que nós passamos, eu sei que não é muito pesado, viu? Mas aqui eu queria te passar as mãos a história que você já conviveu muito dela, da nossa Federação Nacional dos Engenheiros, de 50 anos. Aí conta um pouco da história, a história de nós todos. Aqui nós temos a revista do Brasil Inteligente, que é da nossa confederação. Aí também fala muito de educação, e nós temos a condição de estar aí interferindo, inclusive os médicos fazem parte dessa nossa confederação. São médicos, engenheiros, economistas, nutricionistas, farmacêuticos e dentistas, que fazem parte conosco. E aqui está o nosso projeto, esse sim é o nosso projeto Cresce Brasil, que ele é montado depois de muitos seminários que fizemos, e agora com a nova versão, novos desafios, que tem aqui propostas factíveis nas questões da sociedade brasileira, que nós estamos apresentando a todos os candidatos a governador, presidente e senadores, para que possa utilizá-los, se quiser, no seu programa de governo. Parabéns, muito obrigado pela sua delicadeza aqui conosco, e a casa é sua. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou me despedir, obrigado.
Olha, eu podia ter falado ainda em segurança, educação, em assistência social, a gente tem o que falar. Eu não quis me alongar muito, né, mas se alguém quiser depois conversar, está no nosso site o programa, e eu estou à disposição, meu celular todo mundo tem, quem não tiver eu passo para a gente trocar ideia sobre... Nós estamos aprofundando, eu tive 3 horas com o Zé Vicente, o Coronel Zé Vicente, que é um grande expert, Instituto Fernando Braudel também, a questão da segurança. O Partido Verde tem propostas, né? O pessoal, esse dia foi numa rádio em Pindamonhangaba, lá na terra do atual governador, e alguém me ligou, deve ser algum parente dele para fazer provocação. Ah, o senhor estou brincando. O senhor é daqueles que abraçam árvore? Eu falei, não, eu gosto de plantar árvore, plantei 12 mil já. Mas a gente tem proposta para a saúde, para a educação, quer dizer, nós não estamos brincando de política, nós estamos fazendo sério. Então não deu tempo, mas em outra oportunidade a gente pode falar. Murilo, muito obrigado a você, obrigado à sua diretoria, obrigado ao sindicato. Isso aqui é uma casa que eu me sinto em casa mesmo aqui, entendeu? Não pela questão da candidatura. Se vocês puderem, a situação política está muito polarizada, muito demais, tá certo? Mas nós vamos entrar com a nossa proposta, e o que eu tenho visto é que quando a gente anda na rua e as pessoas veem esse Vzinho aqui, abre um sorriso. Não levei um xingo ainda na rua, na hora que as pessoas veem isso. Dá um papel, é Partido Verde, eu gosto desse país, esse partido é legal. Transformar essa simpatia que o povo tem pelo PV em intenção de voto é o desafio que eu tenho, que o Jean tem, que o Cacá Verá tem, que o Eduardo Jorge tem e os nossos amigos. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês.